Segunda Reis 4, versículo 1. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que me ameaça levar meus filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais vasilhas, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Vamos orar. Querido Paizinho, lindo, maravilhoso que Tu és, obrigada por Tua palavra. Fala conosco mais um pouco, nos revela, Senhor, nos ensina, nos acrescenta no nosso ser, no nosso espírito, nos torna melhor mais um pouquinho ao entender da Sua palavra e nos ajuda a colocar em prática aquilo que o Senhor quer no coração de cada um. Cada pessoa que está ouvindo agora, cada pessoa que for ouvir depois, que possa entender a Sua palavra, aquilo que o Senhor vai falar conosco, comigo também, Senhor, nos trata, nos molda, nos faz um pouquinho mais semelhantes contigo, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podem se sentar. Bom, o que você acha que é preciso para que aconteça um milagre hoje na sua vida? O que você acha que você pode fazer hoje para que algum milagre aconteça na sua vida, naquela determinada situação que você está esperando? O que você acha que Deus já fez na sua vida de milagre? Você acha que Ele não pode fazer mais? Se Ele já fez ontem, Ele não pode fazer mais hoje de novo? Vamos lá. Vamos pensar juntos e vamos meditar nesta palavra. Vamos entender passo a passo esta história. Olha só. Esta mulher, pensa, gente, imaginem, se coloquem no lugar dessa mulher. Esta mulher era uma viúva. O seu marido tinha falecido, né? E ele tinha deixado muitas dívidas. Mas ele era um servo de Deus. Ele era um homem que... Ele era um dos membros do grupo de profetas. E esse homem, mesmo sendo do grupo de profetas, ele se perdeu nas suas finanças. E ele deixou dívidas quando ele morreu. E ele deixou aquela mulher perdida em uma situação que ela não tinha o que fazer. E para pagar essas dívidas, ela tinha que dar os seus 2 filhos como escravos, porque para pagar a dívida naquela época, se ninguém tivesse nada, então tinha que dar os seus próprios filhos para serem escravos e pagar a dívida. Imagina o desespero dela, né? Essa mulher não tinha mais o que fazer. Esse é o versículo 1 que está falando sobre isso. E o 2 ali, ele está falando um momento que
o Eliseu disse então para ela, né? Porque ela foi, só que assim, ó, gente, ela, mesmo com todo esse problema, ela foi buscar, né? Ela foi buscar de um homem de Deus uma resposta, uma direção. Ela podia desistir, deixar que os filhos fossem dados como escravos, né? E ela ia viver, sei lá de que maneira, né? Ia ser uma pedinte, talvez até se prostituir, né? E largar de mão de vez, desistir de tudo, né? Mas não, gente, ela foi no lugar certo. Ela foi pedir orientação do profeta, do homem de Deus, Eliseu, né? E ela estava ali desesperada, mas ela foi buscar. E ele perguntou para ela, então, o que você tem? E naquele momento, rapidamente, ela respondeu que não tinha nada. Eu não tenho nada, eu só tenho um resto de azeite, né? Este azeite, gente, biblicamente, vamos imaginar que o azeite, biblicamente, ele significa a presença de Deus. E naquela época, né, o azeite era muito utilizado para acender as lamparinas, para ter luz, para enxergar. E o azeite, a presença de Deus. Então vocês pensem, ela disse assim, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. Vamos imaginar que este pouquinho de azeite é um pouquinho da presença de Deus naquela casa. Então ela tinha muito. E ela disse que não tinha nada. Muitas das vezes nós falamos que não temos nada. Nós não temos nada. Nós não temos mais nada o que fazer. Nós não temos, né? Nós falamos isso. Eu não sei nada, eu não posso nada, eu não tenho nada. Muitas das vezes o nosso pensamento é esse. Eu não tenho mais nada o que fazer com essa situação. Está perdido. Acabou. Né? E essa tarde eu digo para você, com essa palavra, Deus está falando para você que se você ainda tem um pouquinho de azeite, se você ainda tem um pouquinho da presença de Deus na sua casa, você já tem tudo que você precisa para ter o mais de Deus. Então ela naquele momento, naquele desespero, né, vocês imaginam, não tinha o que fazer, e ela respondeu para Eliseu, eu não tenho nada, né? E então Eliseu veio com uma solução, né? Veja bem, ele disse para ela, então tomem as vasilhas, tomem emprestadas vasilhas a seus amigos e vizinhos, quantas você conseguir, né? Ele deu essa primeira instrução, quantas você conseguir. Então vocês imaginam, essa mulher tinha que então, já devendo, já estava com aquela fama que estava devendo, né? Que não tinha nada e que estava prestes a dar os seus próprios filhos e saiu por aí pedindo. Imaginem, gente, isso não é de certa forma algo humilhante, algo vergonhoso de você ir e as pessoas até acharem aquilo estranho. Para que vasilha, né, vazia? O que essa mulher vai fazer? Mas ela creu, ela obedeceu na instrução, mesmo que estranha, daquele profeta, tá? E ela foi pedir. E ele disse, depois que você pedir essas vasilhas, coloque lá na sua casa, feche a porta, né? Então eu imagino assim, muitas vezes nós temos que pegar aquela presença de Deus que nós temos, que às vezes a gente fala que é só um pouquinho, é aquele azeite, é só um pouquinho, entrar na nossa casa com a nossa família, né? E ali com a presença de Deus, deixar a presença de Deus agir. É só aquele pouquinho, fecha a porta na casa. É a presença de Deus na sua casa. Esta tarde, é isso que Deus está falando. É a presença de Deus na tua casa. É a provisão,
na tua casa, né? Neste tempo nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? De Covid e de mentiras, né? E a confusão toda, a política e várias outras coisas. E às vezes a gente não sabe o que fazer, mas se tem um pouco da presença de Deus aí, feche a casa, une a sua família e deixa a presença de Deus agir na sua casa, na sua vida. Então ela fez isso e ele disse: fecha a porta, derrame vasilhas e azeite, né? Falou para ir derramando, gente, um pouquinho só, um pouquinho só. Só um pouquinho, não tinha o suficiente, né, gente, para encher todas essas vasilhas, só um pouquinho, só uma molhadinha. E ela fez isso. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam as vasilhas e ela as enchia, só um pouquinho. E logo, gente, aconteceu o grande milagre. Né? Aquele pouquinho de azeite ali, ele virou muito, né? Então, gente, quando ela chamou e falou para os filhos: traga mais. E os filhos disseram assim: não tem mais, acabou. Foi naquele momento que ela falou que não tinha mais vasilha, veja bem, não tinha mais vasilha, é que parou de cair o azeite da garrafa onde ela tinha, da vasilha onde ela já tinha. Acabou o azeite naquele momento de parar de ser derramado. Ou seja, quando nós, né, não temos mais espaço para a presença de Deus ser derramada, aí, gente, para o azeite, para de derramar, porque você não tem mais onde colocar. Mas aquilo já estava o suficiente. Já tinha para pagar as dívidas todas e já tinha, gente, até para comercializar, para ela virar uma empresária de fornecedora de azeite. Foi isso que aconteceu, foi esse milagre, né? Porque quando ela terminou, aí, gente, olha que interessante, é isso que eu quero aqui falar, um fator bem especial. Aí ela podia ter visto toda aquelas vasilhas cheias de azeite, ficar vislumbrada, maravilhada com aquilo tudo, né? Sair gastando, comprando vestes e sei lá mais o que para os filhos e para ela. E, gente, esquecer, acabou, tô feita. Mas não, gente, olha só, ela foi buscar a orientação de Deus no lugar certo pelo profeta enquanto estava pobre, tá? Ele deu a orientação, ela obedeceu, ela fez tudo aquilo que ele direcionou e ela teve o grande milagre. E depois que ela recebeu todo grande milagre, ela foi de novo até Eliseu e mais ou menos assim: e aí, o que eu faço agora? Olha, gente, que humildade. Há momentos, sempre, na verdade, nós temos que ser humildes, em pedir ajuda, em ir pedir orientação, não fazer as coisas atropeladas, não tomar decisões sem a orientação de Deus e das pessoas de Deus que estão te direcionando, que podem te ajudar. Porque a orientação dos pastores, né, vem de Deus, sempre é para o teu melhor. E se você fizer essas coisas, essas orientações, sempre pedir, mesmo depois que você receber o seu milagre, você não se vangloriar, não achar que já está tudo bom e não precisa de mais ninguém, as bênçãos elas vão continuar para a sua vida, tá? Não que Deus ele vai se vingar, nada disso. Mas você precisa dele. Por que você pediu ajuda, né? Ela no caso, porque ela pediu ajuda no momento que ela não tinha nada e depois ela não ia pedir depois de ter tudo? Não, ela pediu, gente, no tempo do nada e no tempo do tudo.
ela pediu. Nós temos que ser assim. Nós temos que ser dependentes de Deus no tempo do nada, da pobreza, e no tempo da bonança e do tudo. Nós temos que ser sempre constantes, dependentes de Deus, da tua palavra, da presença dele, né? Então, assim, gente, né? Recapitulando, né? Ali era uma família endividada por causa da morte do marido que o deixou. Eram filhos que seriam escravos por causa dos pais, por causa dos erros, né? Da má administração financeira. Era uma viúva desesperada porque ela não tinha nenhuma possibilidade de subsistência, né? Esses 3 fatores. E o último fator, gente, que é a chave aqui que eu estou querendo mostrar para vocês, é que ela achava que não tinha nada, mas ela tinha um pouquinho para aquilo virar um milagre. Era o pouco que ela achava que era nada, que foi tudo para a vida dela. Então, gente, o pouco e o nada, às vezes, que você acha que é nada, já é o tudo que você precisa. Se você tem Jesus, nele você já tem tudo. Se você está em Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, que você crê nisso, nessa verdade, você está nele, você já tem tudo que você precisa. As situações da sua vida, elas vão ser equilibradas à medida que você vai caminhando com Jesus, compreendendo mais da sua palavra, meditando e mergulhando nele, na presença dele, entendendo mais e aplicando mais no seu dia a dia. Então, minha gente, que eu quero que vocês entendam nessa tarde, né? Essa mulher, ela não teve que fazer nada, ela não fez nada sem buscar a orientação de Deus. Ela não se vangloriou, não se vislumbrou, né, com tudo aquilo que ela estava recebendo. Nós temos que estar sendo sempre constantes. Recebemos a bênção? Às vezes até contamos, olha, dá um testemunho, mas não faz nada mais além que isso. Nada além. Temos que ser fiel a Deus em todas as áreas da nossa vida. Temos que buscar a orientação dele e ser corajosos o suficiente, muitas das vezes, para ir e perguntar mesmo, e abertos a entender aquele direcionamento. Não pensar que às vezes aquele direcionamento que o pastor, a pessoa que está te orientando, está te dando, é para benefício próprio dela. Não, é você que pediu ajuda. A ajuda está sendo dada para você. E se você seguir aquilo pela palavra de Deus, você vai receber o seu milagre. As bênçãos que o Senhor tem para a sua vida vão ser concretizadas, sabe? Quem sabe, né, gente? Alguém aqui ou alguém aí que está ouvindo está nesse sentimento de desespero, de eu não sei mais o que fazer. Não tenho mais resposta, não tenho nada, vou desistir, não quero mais. Porque você está tentando fazer as coisas com as suas próprias forças. Seja humilde o suficiente para ir e pedir ajuda e diga, eu não posso, eu não consigo sozinho, eu não quero mais seguir em frente sozinho, eu preciso de ajuda. Não dá para continuar assim. Peça ajuda, seja humilde, peça ajuda para continuar, mas não desista. Essa mulher, ela pediu ajuda para continuar, ela não desistiu, e ela foi e fez toda a orientação que ela recebeu, ela fez, mesmo que com algum momento com vergonha, em algum momento com talvez, sei lá, o que eu estou fazendo aqui, pegando as vasilhas, aquela um pouquinho de dúvida,
mas ela foi. Muitas das vezes, gente, a nossa fé, como até mesmo o pastor já pregou aqui, a fé, ela nasce a partir do momento que você toma atitudes. Porque aí quando você toma atitude, às vezes mesmo sem crer mesmo, 100%, você já foi. E quando você foi, aí você começa, aí isso produz a fé verdadeira. Porque a fé, ela é morta sem ação. Não adianta você falar, eu tenho fé. Aquela fé assim, que as pessoas falam assim, eu creio em Deus. Tem até uns que falam assim, o cara lá de cima. Eu creio. Deus, olha quanta coisa linda que Ele fez. A praia, né? O campo, lugares maravilhosos, a natureza. Deus que fez tudo isso. Eu acredito em Deus. E faz caridade, e faz coisas, né, bondosas. E aquela pessoa, ela acha que aquilo está bom. Só isso não está bom. Precisa ter Jesus. Jesus é a vida. Jesus é que disse. Ele não disse que ele não disse sobre um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse sobre uma verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não falou sobre uma vida. Ele falou, eu sou a vida. Então nós temos que andar nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E tendo isso, gente, tendo Jesus, é o suficiente para tudo. Para tudo. É o suficiente. Ele te preenche. Não que em alguns momentos você não vá se entristecer, não vai ser difícil, mas assim como aquela viúva, saiba se sobressair nas situações sem desistir. Há momentos sim que você vai dizer, eu não quero mais, eu não posso mais, isso não é para mim, não quero. Você vai sentir algumas vezes assim, mas retome-se, se recomponha em Deus. É Jesus que te capacita, é Jesus que te dá toda a esperança. E você precisando de milagre, o milagre é um propósito de Deus para estabelecer relações conosco. Relações. Então, se você precisa de um milagre, Deus, Ele pode te entregar para você se relacionar melhor ainda com Ele. Não só para você receber aquele milagre, não preciso mais, porque agora eu já recebi, acabou. Mas o milagre que Deus faz na nossa vida é com este propósito de se relacionar ainda mais conosco. Aí assim, olha uma outra coisa aqui, para fechar aqui, né? Eliseu, ele podia simplesmente, quando aquela mulher foi pedir ajuda, né? Ele dá um saco de moeda para ela. Podia ser assim, não podia? Uma solução assim? Ela pedia ajuda, sei lá, e dá um saco de dinheiro, vai lá e paga a dívida e está tudo certo. Né? Mas ele não fez assim, é mais ou menos aquilo que fala assim, né? Vou dar, não vai dar o peixe, né? Vai dar a vara, a rede para pescar. Então, gente, lembra aquela história, né? Da lagarta, né? Que ela ela se forma em um casulo, né? E ali ela fica e cria aquela seda, né? Em volta dela e fica aquele tempo. Se você for lá, tadinha dela, ela está aqui presa, deixa eu soltar ela, né? De duas uma, ou você vai abrir antes de ela formar as asas, tá? E ela vai morrer, porque foi antes da hora. Ou ela pode já ter criado as asas, mas ela está criando força. As asas, elas ficam ali se movimentando lá dentro da lagarta, para criar forças nas asas, para quando aí ela conseguir a força suficiente, arrebentar aquela seda, e ela ter força na asa o suficiente para voar e viver, né? Agora, se você vai lá naquele momento, né,
que ela está criando forças na asa para ela se soltar logo, tadinha, ela vai sair, ela não vai conseguir voar, tá? E aí ela não vai conseguir se alimentar, porque ela não vai conseguir chegar, né, nos lugares onde ela precisaria se movimentar, e ela vai morrer. Então, gente, de duas uma. Primeiro, nós temos que ajudar as pessoas, né, dessa forma, dando a orientação de Deus, e você agir conforme aquilo que você receber de Deus. Você tem que agir, né? E se você precisa de um milagre, algo que você precisa fazer, e eu não sei o que é, mas Deus pode te revelar para você fazer, né? Porque se a gente der tudo, e às vezes eu nem posso dar tudo, nem tenho tudo, mas Deus tem tudo. Deus tem tudo que você precisa. Mas você precisa crer. Você precisa crer, tá? Então, gente, é isso. Nós vamos orar, tá? Nós vamos pedir a Deus, para Deus revelar a você o que você precisa fazer. E você ter essa fé e essa ousadia, gente, dessa viúva, essa palavra, você tomar posse para você, sabe? Ter essa ousadia de crer no milagre e fazer aquilo que é te direcionado, porque talvez você precisa de um milagre em alguma área da sua vida, né? E o que você vai fazer? De repente é falar alguma coisa para alguém, ou de repente é tomar alguma atitude, ou de repente é só orar mesmo e ter fé de verdade, mas sempre com alguma atitude, com alguma ação. Deus vai revelar isso a você, amém? Então, gente, quero que vocês se levantem, vamos orar. Se quiser ligar uma musiquinha de fundo, vamos orar. Querido Deus amado, te coloco na tua presença, cada pessoa, Senhor, que está aqui, que está ouvindo esta palavra sobre essa viúva, Senhor, que teve a ousadia de pedir, agir e crer, então recebeu o seu milagre, e mesmo depois que creu e recebeu, Senhor, ela continuou pedindo orientação, ela continuou sendo, Senhor, constante, Senhor, na sua fé. Ela não desanimou, ela não desistiu. Pai, te coloco na tua presença, cada pessoa, talvez que está aqui desesperada, Senhor, com alguma situação e não sabe o que fazer, Pai, e precisa de um milagre, querido Deus amado. Oh Deus, a pessoa que está ouvindo essa oração, aonde quer que esteja, Senhor, agora ou depois, Pai, o que ela precisa fazer, revelar a ela agora, Senhor, através da palavra, desta palavra de hoje, Senhor, o que você precisa fazer. Ouve a voz do Senhor, Ele vai te dizer. Essa palavra falou muito conosco, ela nos ensinou que não podemos desistir das coisas, não podemos desistir daquilo que o Senhor nos colocou. Ela tinha aqueles filhos para cuidar, e ela não podia desistir. Ela tinha que ir atrás de alguma solução. Você tem algo que não pode deixar para trás. Você não pode desistir. Você tem que ir atrás da solução. Em Jesus você vai ter toda a solução. Pela palavra tem todas as soluções, todas as respostas. Toda a força, coragem, ousadia que você precisa está através da palavra. Medite na palavra. Receba força através da palavra. Receba ousadia através da palavra. Receba de Deus a orientação que você precisa para crer e agir. Crer e agir.
Receba o seu milagre para a glória de Deus. Receba o seu milagre para a glória de Deus. Receba a cura, receba alegria, receba esperança, receba ousadia, receba fé, receba a alegria do Espírito Santo de Deus. Algo que traz conforto, algo que traz todas as soluções dentro do seu coração. Que você possa se sentir assim, seguro, seguro nele, seguro, seguro e corajoso porque está nele, corajoso porque está nele, porque a tua força não é tua, é dele, vem dele, é para ele, é tudo para ele e dele. É tudo para ele e dele. A tua força não é tua, essa força não é tua, é a força dele que vem dele e é para ele. E age dentro de você e creia e receba em nome de Jesus seu milagre, o milagre que você precisa. Receba, receba, creia. Creia, o milagre que você precisa e que pelo propósito de Deus para te se relacionar ainda mais contigo, você vai receber em nome de Jesus esse milagre que você precisa. Receba em nome de Jesus. Amém.